Deus desse trabalho maravilhoso que Ele tem para todos nós. Graças a Ele nós existimos, graças a Ele nós somos maravilhados pela criação que Ele nos deu, por sabermos que estamos aqui. Na verdade, todos nós sabemos, estamos aqui todos de passagem. Ninguém aqui veio para criar raízes, ficar aqui dentro, né? Todo mundo está de passagem, não importa o posto que ele assuma, todos estamos de passagem. E essa é a doutrina do Cristo, como ele havia falado há 2000 anos na casa do meu pai, há muitas moradas, que hoje nós estamos vendo um turbilhão de galáxias maravilhosas para todos nós e compreendendo melhor o que o Cristo vem nos trazer. Então, vamos fazer a oração e vamos aos estudos, que é muito importante para nós, porque quando chegar a nossa hora, estaremos com menos medo de morrer, mesmo sabendo que ela esteja na portinha lá, mas estaremos com certeza entendendo, na prática, poderemos encontrar os nossos avós, amigos, e ali já não ser mais uma surpresa a morte do corpo e jamais a do espírito. Então vamos orar. Jesus amado, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guie. Como o Senhor disse, quando houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, o Senhor estaria presente. Nós não temos dúvida que o Senhor está presente. Nós não temos dúvida que trabalhadores maravilhosos do Senhor estão conosco, nos ajudando. Assim como os nossos anjos que nos acompanham, amigos, parentes, familiares, desencarnados que nos acompanham. Que o Senhor possa aqui nos ajudar a estudarmos mais um pouco do muito que tem a oferecer essa doutrina maravilhosa da vida, de vida para todos nós. Nos ajuda, Jesus, a interpretarmos, a entender e a ajudarmos. Nos ajuda a desembaraçar aquelas mentes que ainda, provavelmente não conhecendo ou conhecendo pouco, não te entendam certas frases que tu pronunciaste. Nos ajuda e nós contamos com esses amigos que te acompanham, que estão nos aqui orientando, nos guiando neste planeta, nesta bola, enquanto viajamos todos os dias dentro dessa terra. Uma viagem parece que infinita, mas que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Muita paz. Bom, nós vamos para o estudo, como fazemos habitualmente, né? Nós vamos para o livro hoje, a Gênese, hoje é domingo, e depois nós vamos ter meia hora mais do estudo do Evangelho. Quem quiser continuar a segunda parte, é maravilhoso. Uma hora não vai doer ninguém, né? E só vai nos fazer bem. Então eu vou compartilhar o texto para que possamos vê-lo. O livro A Gênese. Então, está aqui. A Gênese. O número é 45 do capítulo 1º, Caractere da Revelação Espírita. Nós já estamos no número 45. Então, eu acho que o nosso Edson é quem vai dar essa contribuição lendo, não é, Edson? Não sei se Paola, quem quiser ler, Com por favor. certeza. Ela está sem o livro. Se você quiser ler, Paola, vai ser um prazer também, Paulo, ouvir a sua voz feminina, filha do Edson. Tá bom, obrigada. Consegue ler lá, Paola? Eu leio, sim. Sim, se ela consegue ler aí não sei se ela enxerga ela no fica com o Evangelho, Paola. Tu leu o Evangelho? Não consigo ler aqui. Não consegue, é pequeno. muito pequenininho. Por isso. Ok. Então tá bom, minha filha. Não tem problema. Então deixa que eu leio. Ok, Edson. 45, então, do livro Gênesis. A primeira revelação teve a sua personificação em Moisés. A segunda no Cristo. A terceira não tem em indivíduo algum. As duas primeiras foram individuais, a terceira coletiva. Aí está um caráter essencial de grande importância. Ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo.
foi espalhada simultaneamente por sobre a terra a milhões de pessoas de todas as idades e condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, conforme esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os mancebos terão visões e os velhos os sonhos. Atos 2, 17 e 18. Ela não proveio de nenhum culto especial, a fim de servir um dia a todos de ponto de ligação. Pois bem, Edson, obrigado, viu? Veja só, gente, nós estamos estudando aqui o texto, a leitura, tem um comentário muito bom, muito rico, muito profundo, porque quando nós queremos entender, por exemplo, o Cristo aqui conosco, quando nós queremos entender qual é a razão de estarmos aqui, sabendo que um dia teremos que desaparecer também daqui, né? E por que Moisés esteve, salvou aqueles quase 6 milhões de judeus da mão dos faraós, foi profetizado, ele formou um código civil, né? Ele teve todo um trabalho com os fenômenos que todas as religiões citam-os de uma maneira muito bonita e muito justa. Moisés, que foi profetizado, vem depois dele, vem Jesus. Não é? E Jesus ele vem justamente dar cumprimento aos ensinamentos do nosso Pai, para que entendamos como caminhar, como seguir a nossa vida. Mas tanto Moisés quanto Jesus foram seres humanos, entre nós aqui, seres humanos. Pessoas que tornaram-se assim uma personificação religiosa. Moisés, nós sabemos que muitos países têm ele como, aqui mesmo, no Mirada, essas criaturas aqui na área do centro, nós temos, que acreditam, na verdade, em Moisés, nas leis mosaicas, né? E eles não largam ao pé da letra, porque Moisés tem que fazer aquele código civil e foi um pouco difícil conter aquele povo que ele ajudou, que ele tirou da mão do faraó, e essas leis, por serem necessárias, elas sofrem com o tempo mudanças e tem que mudar. E Jesus vem depois para fazer isso, trazendo a palavra amor. E foi um trabalho muito grande para o Cristo, um sofrimento enorme, muito trabalho, como uma criatura só humana trabalhando ali, apesar de convidar os seus discípulos, nós sabemos que ele atravessou períodos dificílimos ali dentro. Foram 3 anos, como assim reza as histórias, os evangelhos, que foram escritos depois dele ter voltado ao mundo espiritual, que é o que ele tanto nos inspirou, a vida depois da morte. Nós vamos ver isso sempre, sempre, sempre. Nós vamos ver ele se referindo a Deus como um pai, não sendo ele, Jesus, o Deus, que tem religiões que acreditam que ele é Deus, não é? Por já dizer aquela frase famosíssima, já não sou eu que estou agindo, e sim o meu pai diretamente, né? Porque quando ele se refere à mãe dele, que o perdeu na multidão por 3 dias, depois tiveram um estalo e terminou encontrando ele num templo, ele disse: "Por que vocês foram me procurar em outro lugar? Eu estou aqui no templo do meu pai, é o nosso pai Deus". Ele vai falar frases maravilhosas, como na casa do nosso pai há muitas moradas. Então nós somos irmãos do Cristo, mas ele e Moisés tiveram essa esse diferencial. Moisés, até hoje, muitos seguem Moisés. E outros muitos seguem Jesus, mas assim, diversificaram por conta da personificação, vem seitas, né? Uns que interpretam de um jeito, outros que interpretam de um outro. E
nós vamos encontrar Jesus e Moisés como seres humanos que tiveram um corpo como nós temos hoje. Mas a doutrina espírita, que é a terceira revelação, é o próprio Cristo que revela, é ele que profetiza e diz: "Eu vou enviar um consolador". A doutrina espírita, ela vem de uma maneira muito mais ampla, sem uma criatura personificada, né, um ser. Apesar que as pessoas dizem que a doutrina espírita ela é kardecista, já que a doutrina espírita ela foi registrada por Kardec, muitos não entendem ou não conhecem a doutrina, acreditando que a doutrina espírita seja de Kardec. E Kardec foi uma referência que os espíritos fizeram a Hipólito Leão Denis Arrivail de uma encarnação já lá mais distante. E ele chamava-se Allan Kardec. Então ele colocou doutrina espírita, aí colocou lá o nome Allan Kardec, e tem a foto de Hipólito. Só que a doutrina é dos espíritos. E está bem claro isso lá. Quem não estuda faz uma certa confusão. E provavelmente por não querer pesquisar mais ou de não adentrar mais profundamente, provavelmente por alguns interesses religiosos, partidos, não sabemos assim, acreditamos um tempo talvez curto para se aprofundar mais, mas hoje nós não temos mais o que negar. A doutrina dos espíritos, ela não é nossa, eles vêm se revelar para nós. Ou seja, a doutrina espírita é para todo mundo, é para todo o planeta. É incrível, mas é verdade, é isso. O Cristo foi abafado pelas igrejas. Quando nós falamos igreja, não entenda que foi a Igreja Católica. A Igreja Católica ela foi registrada 300 anos depois, 3 séculos e 13 anos, por aí, depois. Constantino, porque a mãe dele tornou-se uma cristã e conseguiu fazer a cabeça do imperador Constantino. Ele vai segurar e vai fazer uma religião. Aí formou o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, com referência aos apóstolos, mas não Jesus. Então, quando falamos as igrejas, porque depois de Jesus, quando ele se foi, ele volta para casa, que é o nosso destino também, Jesus deixou os discípulos e os discípulos foram distribuindo os ensinamentos. Dali surgiu os evangelhos e foram cruzando informações e outras criaturas foram aderindo e interessadas em formar um templo, uma igreja. E ali vem as igrejas, pronto. Aí já começa o Catholic Torgen, bem muito mais distante. Para nós, essa distância de 2000 e tantos anos, né, é bem distante. Mas a história é muito mais profunda. A teologia é muita coisa boa e bonita. Como Moisés e Jesus, eles tiveram essa formatação, né, de religião, e Moisés e Jesus sofreu essa perseguição todinha por conta das leis que Moisés criou, e Jesus veio trazer outras informações e colocou uma frase maravilhosa, que é a palavra amor. Essa estremeceu todo mundo. Que o amor que nós hoje, muitas pessoas confundem, amor com sexo, não é? Vou fazer amor, quando ele não quer dizer que vai fazer sexo. Ou seja, o amor que Jesus veio para que ele pronunciou isso há 2000 anos, é que todo mundo se entenda como irmãos, se vejam como irmãos. Que observando, estamos dentro de uma bola, como nós já falamos muito isso aqui, esse planeta, essa bolha de ar envolvidos todos estamos, respiramos, graças a Deus, precisamos desse ar, os nossos órgãos precisam, o sol trabalha, a chuva nos alimenta a terra e a terra nos oferece seus frutos para continuarmos aqui, mesmo sabendo que na velhice um dia teremos que partir. Jesus veio justamente para isso, para nos ajudar, porque aqui nós estamos para nos experimentar uns com os outros, sem violência, para vivermos fraternos, respeitando-nos. Mas isso foi Jesus há 2000 anos. E por que isso temos que fazer Jesus? Os Espíritos vêm nos trazer as informações mais precisas, que é o próprio Cristo, o revelador da doutrina espírita é o próprio Cristo, quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. Jesus está no mundo espiritual, dirigindo a doutrina espírita.
É ele o Consolador, é ele que respondeu a Hipólite e outros espíritos a muitas questões. Jesus disse isso a Pilatos, porque Pilatos disse: "Você é rei?" Disseste que eu sou rei. E eu vos afirmo, eu sou rei. Agora, se eu fosse rei aqui, vocês não fariam comigo o que vocês vão fazer. Ele já sabia que ia acontecer. Eles não deixariam você fazer. Mas o meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é no mundo espiritual. Ou seja, nosso habitat, na verdade, fomos criados por Deus. Estamos no corpo, sabendo que um dia vamos ter que partir. Não é verdade? Não sabemos a data. Poderemos até saber. É possível saber, sim. A pessoa que vai partir saber que vai desencarnar. Como acontece fatos, por exemplo, uma pessoa falar e dizer assim: "Eu estou vendo que nessa cirurgia eu não vou escapar, eu estou vendo aqui minha mãe, ela fala comigo que eu não tenha medo", porque o processo morte, ele mete um certo medo, né, um temor, provavelmente por faltar esse conhecimento com Cristo, né, esse entendimento. Mesmo sabendo que estamos aqui, e isso vai nos acontecer. Nós não sabemos como vai, mas vai nos acontecer. E Jesus veio nos trazer isso. E depois nos oferece o Consolador, ele mesmo, de uma maneira que os espíritos a quem se revelam. Foram milhares e milhares de criaturas fazendo esses fenômenos na África, na França, na Alemanha, na Rússia, nos Estados Unidos e por aí afora. A mediunidade é algo que todo mundo tem. Então, quem é que provavelmente não já encontrou isso em algum lugar? Pessoalmente, ou criaturas, que de repente pode lhe fazer uma consulta gratuita, vamos dizer assim, lhe dizer algo para chamar a sua atenção, porque é uma mensagem que foi dada para ela para passar para você. Isso é possível sem problema nenhum, porque as informações vêm do mundo espiritual e nós pertencemos ao mundo espiritual. Isso aqui é carne. Nós precisamos para aprender a desenvolver a fraternidade, a termos mais afeição uns pelos outros, não é? A termos mais sentimento, a desenvolvermos a nossa inteligência, a desenvolvermos a nossa compaixão, não é? Todas essas coisas boas que são morais, o moral, desenvolver o moral, e não o imoral, porque o imoral nós já viemos de lá para cá, não é? Com toda a nossa grossura, em termos de ignorância, vamos falar assim, com Jesus nós colocamos ele na cruz. Hoje as pessoas não estão surpresas o que nós poderíamos fazer se Jesus viesse de novo, que ele não vem, mas imaginamos que ele iria sofrer um abalo grande, para ele provar que seria Jesus, né, porque na época o que o Jesus fez até hoje é um desafio para toda e qualquer humanidade, para qualquer país, é um desafio. Para o espiritismo, ele vem explicar esses fenômenos que nos acontecem todos os dias. Ou seja, encarnam-se e desencarnam. Pessoas que curam, pessoas que pegam doenças, pessoas que já vêm predispostas a terem problemas, pessoas que vêm ser os membros superiores, tem criaturas que vêm ser os membros superiores e inferiores, só, como diríamos, não é? Esse tronco e a cabeça, que é necessário, a cabeça é impossível de não vir, né? E é preciso dos outros para manter vivos os órgãos vitais. E por que todas essas coisas acontecem? Aí o espiritismo vem nos ajudar a compreender, já que Jesus ele curou muitos na época dele, mas ele não tinha condições de dizer claramente que falou isso para Nicodemos, que é preciso nascer de barriga de novo, meu filho. É preciso vir da água. E nós estamos aqui porque nós viemos da barriga da nossa mãe. Se você observar, pergunta à sua mãe se ela soube como fazer sua unha. Ela disse que não sabe, ela não tem conhecimento disso, ela não conhece, né. Por mais que ela fosse formada, 4, 5 faculdades, ninguém consegue fazer um cílio, colocar aqui no cantinho como eles são, né, todo mundo nós somos semelhantes.
A mãe não sabe como acontece esse processo. O espiritismo vem explicar, é a matéria que faz isso. Quem gera o corpo é a matéria, ou seja, os dois, é preciso um homem e uma mulher. 2 homens não faz isso, 2 mulheres não faz isso. Tem que ter de um e de outro. Isso são leis divinas. Vem no ventre e dentro do ventre, aquele óvulozinho, como todo mundo já conhece, vai se dividindo, multiplicando e vai formar os órgãos. É a matéria que processa isso. A matéria que está a mãe constituída lá no ventre com a parte do homem. Então, os dois juntos, veja como é que é maravilhoso. E ali o corpo vai gerar. Quando o corpo está preparado, ele está na hora de nascer. Não é? A nossa ciência já consegue computar isso. Sabemos que tem casos que nascem antes do tempo. E tem outros que são provocados. Bom, de maneiras, são muitas, são muitas. E o que é mais importante disso? É que a doutrina espírita vem explicar o porquê nascemos. Tem gente que diz assim: eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Eu já ouvi pessoas falarem isso. E você não poder dizer para ela assim: fulano, você pediu para nascer. E ela subjugava os pais delas. Vocês que paguem o meu luxo, porque eu não pedi para nascer. Eu digo, meu Deus do céu. E assistir aquela cena foi difícil. De coitada, ela não sabe que ela mesma pediu para nascer. E todos nós pedimos para nascer. Todos. É Deus que determina isso aí. É um sistema que Deus criou, uma lei, né, que todos nós queremos progredir. Quem não quer estudar e ser um advogado, ser, sei lá, um juiz, ser um, não importa, um profissional lá. Todos queremos, todos nós queremos. Uns conseguem, outros não. Né? E isso é necessário, isso está dentro de nós. Jesus, ele falou das nossas moradas, que o nosso Pai criou. Deus criou o universo para nós, todos nós. É maravilhoso saber assim, que nós como espíritas somos indestrutíveis, como espírito. Eu estou aqui no corpo, eu sou indestrutível. Ninguém consegue me destruir. Mas o corpo é possível destruir. Uma pessoa pode assaltar outra e, como nós sabemos, além disso, ela pode achar bom e mete uma bala no outro. Ela já se comprometeu fazendo isso. Isso é fatalidade, porque ela, quando ela faz isso, ela já está na lei, julgada por ela própria pelo o erro que ela cometeu, a escolha de meter uma bala no outro. Se ele morreu o corpo, ele conta-se vivo do outro lado. Ele pode ficar com muita raiva, com muito ódio dessa criatura. E o Espiritismo explica isso, mostra em detalhes, inclusive ajuda na cura, no esclarecimento de quem voltou para o mundo espiritual abruptamente e de quem ficou achando que aqui ele passa impunemente e não passará jamais impune. Ou seja, a doutrina do Cristo é a doutrina de consolação. Jesus sempre... Oi. Com relação a pedir para nascer, não pedir para nascer, talvez a pessoa possa dizer que a carne, ele não pediu para nascer, mas ele pediu para reencarnar em um corpo físico. Sim. E esse elo só se concretiza na hora do nascimento, ou estou errado? É onde está o espírito que está sendo preparado para reencarnar, é Deus que tem esse poder sobre ele. Olha, está na hora de, por exemplo, Paola, seus filhos, isso aí vai nascer. Ele já sente que vai, já sente no mundo espiritual que está próximo, alguma coisa está... Ele ainda não tem certeza e de repente chega o recado, ó, está na hora de você renascer. Então, ele faz essas pesquisas como nós já estudamos, né? A questão de querer seguir uma determinada profissão, já que ele vai mergulhar aqui na carne. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós não paramos, nós continuamos com vontade de continuar estudando, depois que nos harmonizamos com o mundo espiritual. Porque vai vir. O momento só sabe Deus quando ele vai ser. No momento que a criatura vai reencarnar, que é o nascimento, a matéria preparou o bebê, o espírito está ali ao lado da mãe, conectado, mas não está 100% seguro
não é? Ele pode voltar, como nós já sabemos, por medo das provas. Então, no momento que a matéria preparou, está pronto, e ele chora aqui entre nós, como os espíritos dizem, já se encontra reencarnado e é mais um ser humano. Aí é uma alma que está no corpo. Essa criatura que me falou isso é uma britânica, é uma jovem, hoje ela deve estar casada, eu acho, e eu vi ela falando isso para os pais, assim, de frente. Para mim foi um choque. E eu, caraca, velho, não posso nem falar isso para eles. Como é que eles vão entender? A mãe tinha um problema muito sério, um caroço nas costas, aquele que a pessoa vai envergando, né? Vai envergando e vai ficando, baixando a cabeça. Ela não acreditava em Deus de maneira alguma. Ela não acreditava. E aí tem muita coisa para falar, que não vai dar para falar assim hoje, que também até envolveu Patrícia nessa situação, que ela desencarna depois. E ela vai se encontrar viva. E eu sabia, eu já dizia para ela: "Só tenha cuidado, que a senhora pode se encontrar viva". Ela ria mesmo, ela mangava de Deus. Esse Deus não existe, isso não. Bom, a filha disse que não pediu para nascer e a culpa era dos pais, então que eles pagassem o sustento dela, que não sei o quê. Vê que coisa mais complicada. E eu digo: "Meu Deus do céu". E ela continua assim, não sei se ela mudou depois que a mãe dela desencarnou, mas eu conversava com ela sobre, de vez em quando. E esse processo de não pedir para nascer, é porque a pessoa quando está no corpo, nós não temos consciência plena de que, viemos do mundo espiritual. Olha, nós estamos tendo conhecimento mais disso agora com a revelação dos espíritos. Essa doutrina é a doutrina dos espíritos, não é de Allan Kardec, muito menos de Hipólito Leão Denis Rivail. Ou seja, ela vem em todo o planeta manifestando-se, está em todos os planetas, ou em todo o planeta nosso. E, com certeza, nos outros planetas também, de conformidade com o fluido vital lá de cada planeta. O nosso é esse, é orgânico, precisamos de coração, precisamos de intestino, precisamos de tudo isso que nós temos aqui necessidade. Precisamos do ar, precisamos para respirar. O ar, quando vai nos faltando, é uma agonia desgramada, é uma coisa muito séria. Mas, observando, é a única doutrina que fala que nós viemos do mundo espiritual para cá, para aprender, para estudar, para saber, para evoluir, mesmo sabendo ele que a morte, ele antes sabia que a morte existia. Agora, como o mundo espiritual, com a doutrina espírita, a morte não existe. Esse é o diferencial muito grande da doutrina espírita. Porque é o próprio Cristo, como ele disse há 2000 anos. Na casa do meu pai há muitas moradas, e o meu reino não é deste mundo, meu reino é do mundo espiritual. Quem quiser aproveitar e já estudar isso aqui enquanto está, é maravilhoso. Sofre-se menos quando chegar o dia, sofre-se menos quando do outro lado estiver, né? Porque Chico Xavier diz assim que o umbral é na pontinha do nosso nariz, é aqui, ó, a gente desencarna, já está nele. Para nós irmos para uma esfera melhor do que essa, que é no mundo espiritual, temos que passar pelo umbral, como os espíritos passam de lá para cá para vir para ajudar, nos socorrer e nos ajudar a estudar e a crescer. E assim tem muitos espíritos aqui no meio de nós, no nosso meio. É lá que essa doutrina tem essa vantagem, por não ser personificada, né? Moisés não é o próprio Cristo, mas é Jesus que dirige ela no mundo espiritual. Disso está na codificação. O próprio Hipólito Leão Denis Rivail, ele não tinha intenção, se deixasse por ele mesmo, ele não ia nunca lá ver aquelas mesas girantes. Ele não iria lá fazer as pesquisas, os testes para saber se aquilo ali não era invenção, se não tinha gente fazendo querendo enganar, né? Embusteiros. E depois que ele foi, por muita insistência, realmente foi como uma pessoa para estudar, para analisar, como nós devemos fazer. Nós estamos aqui e de repente a gente olha assim, poxa, meu amigo nem sabia, recebi uma mensagem, eu vi no Facebook, fulano, entre aspas, vamos colocar assim, ele morreu. Não é? Não gosto de falar muito da morte não, porque a morte não existe. Se a morte existisse,
É uma agonia muito grande para nós. Eu não tenho dúvida, nós continuamos vivos. Aí fulano desencarnou, ou fulano se foi, nos deixou. Nós perdemos fulano. Ninguém perde ninguém, só se amplia. E é o espiritismo com Cristo dirigindo, que é o cristianismo de novo em ação, porque as igrejas, como falamos antes, elas abafaram Jesus. Em vez de segurar Jesus sempre, não. Aí vieram trazer os demônios, vieram trazer as perseguições, aí entra a Santa Inquisição, que de santa não tem nada, vem as cruzadas, e aí a coisa ficou feia e Jesus foi sendo abafado, mas não seria destruído. Como ele profetizou há 2000 anos, os espíritos vêm e se revelam. Aí sim nós temos essa revelação maravilhosa, porque uma criança pode dizer: "Mainha, eu estou vendo aqui vovó". A mãe vai se assustar, porque essa criança não nasce quando antes de nascer, a vovó já tinha morrido, entre aspas, desencarnado. E a mãe dizer: "Você está vendo vovó? Que história é essa, minha filha?". "Sim, ela está falando aqui comigo assim, assim, assim". Aí a mãe pode que minha filha me diga como é que é ela. A mãe provavelmente já esteja toda arrepiada. E a filha, talvez de 5 anos, diga: "Ó, ela é assim, 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 assado". E a mãe vai ficar pasma que a filha dela está vendo a avó, e realmente é a avó. Isso são fatos que existem. Então os jovens, como está no evangelho, podem ter visões, os mais velhos podem ter sonhos, né. E isso é natural, é a mediunidade, em todas as criaturas aqui na Terra. Nós estamos aqui num trabalho muito minucioso, que é familiar. Se nós soubéssemos que a maior missão dos pais é educar os filhos, se eles soubessem, isso é uma missão muito grande, que Deus confia. Imagina Deus confiou a você, Edson, os seus filhos, aí você indicar a seus filhos que existe Deus, porque os seus filhos um dia vão entender que eles vão morrer. E como agora está mais fácil entender que Deus existe. É impossível vendo essas galáxias, esse show que nos é mostrado, e a matéria que vai envelhecendo, se é que ele envelheça. Pode acontecer algo que ele vá antes. Então, os pais têm a missão que Deus confia a eles de educá-los. Não é material só não. É por isso que diz que nós aqui estamos pais, estamos filhos, Exato. não somos. Estamos pelo período que aqui estivermos encarnados. E nada mais somos do que veículos para que haja chance de os espíritos encarnarem, porque se não houvesse a gravidez e toda essa questão física, É, como nós iríamos encarnar, como nós iríamos passar períodos aqui aprimorando nossa vida espiritual e moral, se não isso não houvesse. Então essa é uma chance a cada nascimento de que mais um espírito tem de reencarnar e vir aqui evoluir. Mas a gente só está aqui de passagem, assim como tudo aqui não é nosso e é não é mesmo. apenas emprestado, É. os filhos e os pais também não são emprestados por um período só. Confiados. É incrível. Por exemplo, Confiados, exatamente. se a Paola um dia ela engravidar, a Paola ela vai ver, ela vai ter certeza que o filho está desenvolvendo dentro do ventre dela e ela vai dizer: "Mas eu não estou fazendo nada, ele está só desenvolvendo". Quem é que está fazendo isso? Ela come, ela tem que se alimentar, isso é natural e é um processo que alimenta, que fomenta, a evolução do espírito. Quando Jesus disse: "Vocês podem", olha, imagine quando Jesus disse assim: "Vocês poderão fazer igual a mim ou melhor do que eu". Como é que você pode fazer se você naquela época você morria, né, Jesus dizer isso. É incrível. Como é que eu vou conseguir fazer igual Jesus curou de uma forma fantástica, que até hoje é um desafio. E tem pessoas que têm essa mediunidade que pode fazer. É incrível acelerar o processo molecular de uma pessoa que estava com uma lepra e ela ficar boa em milésimo de segundo.
E não é só uma, não, centenas de pessoas, já imaginou? É incrível isso ter acontecido. E estarmos aqui do mesmo jeito que nós estamos aqui, com essa bolha de ar, éramos na época de Moisés, antes de Moisés, agora com Jesus, continua do mesmo jeito e nós estamos do mesmo jeito com essa bolha aqui envolvidos, organicamente. Agora, não para morrer, mas para a vida, que não é um sonho, é simplesmente realidade. O Cristo vem mostrar que os pais têm uma missão muito grande, tanto o pai quanto a mãe. E essa doutrina, como ele disse aqui, ó, no texto, vocês já leram, eu vou só reler aqui essa parte do texto. Ele diz assim: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando é sobre toda a carne, ele está falando de cada criatura lá, aqui, daquela época para cá. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí tem aquele fenômeno maravilhoso que eu também aqui na Suíça, eles dão feriado e eles dão muita ênfase a isso. Como é o nome? Que os discípulos estavam incomodados porque veio gente atrás de Jesus de todos os lugares, então muitas línguas. E eles preocupados, como é que ia falar com aquele povo que É o dia de Pentecostes. Pentecoste, aqui na Suíça, isso é muito. Eles estudam, então eles escolheram muito isso, ele acha isso maravilhoso, fantástico. Eu estou no Canton, no estado, que aqui é a parte protestante, né? Tem outros lugares também dentro da Suíça. Mas eles dão muita ênfase a esse assunto. Realmente é fantástico. Como é que os discípulos, de repente, o fenômeno vai acontecer entre eles lá, Maria está presente, é fantástico. Eles estão falando, está todo mundo entendendo, e eles se entendendo na mesma língua. Isso foi há 2000 anos, são fenômenos, as pessoas têm que entender. São os espíritos se manifestando, como eles estão se manifestando conosco aqui, com a doutrina dos espíritos, que não é de nenhum ser humano. Não foi Jesus que criou ela aqui. Ele disse que enviaria. Ele disse que eu enviaria, mas eu não venho. Eu enviarei. Então, se ele diz eu envio, eu dirigirei essa doutrina. Veja como ele está dizendo. Eu enviarei. Ele não diz, eu vou vir de novo. Que muitos interpretam nos evangelhos que ele viria. Está dentro dos evangelhos. Enviarei um consolador. E estamos nele. E nada vai mudar isso. As pessoas podem não acreditar. É uma questão, é uma opção. Como a doutrina espírita ela não impõe, não é? Ela não impõe. Tem que raciocinar, meu filho. Estude, analise. Dentro de você vai ter alguma criatura que vai dizer a você, que é você mesmo, sua consciência. Isso é verdade. Isso faz sentido aqui, ó. Você não vai morrer. Aquela vezinha que nos acompanha em todos os tempos. Desde os tempos lá, primórdios. Bom, vamos para outra parte, né? Meu Deus. Paulo, se você quiser falar, viu, sabe, né? Fala, fica à Sim. vontade, tá? Tô Somos prestando atenção. somos tudo aqui, estamos, olha, nós nesse exato momento nós estamos estudando e viajando. Você foi para o Macapá, mas nós estamos aqui estudando e viajando. É interessante, a gente viaja dentro do próprio planeta, enquanto isso você está girando, viajando e o Sol está viajando. Nada fica imóvel aqui no universo. É incrível, a ciência já está descobrindo mais e mais coisas. Pois bem, vamos colocar aqui o livro, que é o Evangelho, e está aqui. O capítulo é o 23º, estranha moral, porque realmente é estranho o que nós vamos estudar. E ele diz assim, abandonai pai, mãe e filhos. Esse é o nosso título. E que quem vai ler, eu acho que Sandra, não sei, o Edson leu, não foi? Paola não consegue. Eu posso ler. Tu vai ler, Sandra? Sim. Senão, também posso ler. Depois, ótimo. Capítulo 23. Abandonar pai, mãe e filhos. Aquele que houver deixado pelo meu nome a sua casa, ou os seus irmãos, ou as suas irmãs, ou o seu pai,
ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou os seus filhos, ou as suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 20. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vós vedes que tudo deixamos e vos seguimos. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, ninguém deixará pelo reino de Deus ou a sua casa, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou os seus irmãos, ou a sua mulher, ou os seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permita-me dispor antes o que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo a mão na charrua, olhar para trás dele, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulos 19, versículos 61 e 62. Continuo? Por favor, Sandra, só essa parte aí, por favor. Obrigado. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque ele está de acordo com a substância da doutrina de Jesus. Ao passo que a ideia de uma renúncia à família seria a negação. Não temos, aliás, na memória a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua mulher, os seus filhos, para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir um dever? Há ainda deveres que se sobrelevam a outros deveres. A lei não impõe uma obrigação à filha de deixar os pais para seguir o seu esposo? No mundo, proliferam os casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não se rompem por isso. O distanciamento não diminui nem o respeito, nem a solicitude que devem a seus pais, nem a ternura por seus filhos. Vê-se, portanto, que mesmo tomados ao pé da letra, exceptuado o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar a seu pai e a sua mãe, nem do sentimento de afeto paternal, com mais forte razão se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, por uma hipérbole, como é imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Elas deviam, antes de mais, ser menos chocantes para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto nas famílias como nas raças. Elas se corrompem se não houver cruzamento, se não se enxertarem umas nas outras. É uma lei da natureza, que interessa tanto ao progresso moral quanto ao do progresso físico. As Obrigado. coisas... Tá bom, Hã? isso. Vamos ficar Tá nessa bom? parte aqui, né? Volta Vamos lá. Tinha esse outro parágrafo aqui, é pequeno, mas a gente vai procurar comentar sobre ele. Veja só, isso é uma estranha moral, porque nós já vimos na semana passada sobre Jesus. Dizem que Jesus, né, alguns evangelhos, mas a gente vai ver em outro evangelho que Jesus não falou a palavra odiar. Então, daquela época, na tradução, o termo odiar estava mais amar menos,
não é? Porque nós damos mais importância, que seria odiar o pai, aquele que não odeia seu pai, que não odeia sua mãe, que não odeia sua mulher, que não odeia seu filho. Jesus não teria falado dessa forma, que foi o assunto da semana passada. E lá nós vamos estudando os termos da época, esse seria amar menos. E agora é com relação a esse capítulo, principalmente no que diz abandonar pai, mãe e filhos. Tem pessoas que levam isso ao pé da letra, viu? Isso é interessante, já que o espiritismo vem nos chamar a atenção, os espíritos vêm nos ajudar a compreender, porque observemos bem, os nossos pais, eles estão pais, um dia eles partirão, não é? Do mesmo jeito que os filhos um dia partirão de casa. Estamos falando agora entre nós aqui, encarnados. Então, um dia eu era solteiro, depois eu me casei. Eu fui viver uma família. Isso é natural com todo mundo. Mas a gente não vai deixar de amar a mãe nem amar o pai. Não é? Nós não vamos perder as afeições, não é? Os tratos, a solicitude. Concorda? Nós não vamos perder isso por eles, de jeito nenhum. Se eles precisarem, nós vamos estar postos para ajudá-los. Então, abandonar pai, mãe, filhos, esposa, parari, parará, dessas palavras devemos buscar o sentido que é mais profundo. Porque Jesus veio fazer o que aqui na Terra? Ele veio comer como nós estamos comendo? Ele veio pelo alimento? Ele veio pelo prazer de nos vestirmos bem, de irmos para bons restaurantes e depois, quando a velhice chegar, ou o anjo, como na época de Moisés chegou da morte, convidar-nos a morrer? Quer dizer que nem convida, simplesmente a morte vem e leva a criatura daqui. Jesus veio fazer o que aqui? Então, para ele, o que é mais importante, ele veio fazer. Nos mostrar o que nós vemos todos os dias no céu. Nós vemos uma parte do nosso universo. É uma pequenininha parte, mas nós vemos. Hoje nós estamos tendo um show maravilhoso. É fantástico, é indiscutível isso tudo que nós estamos tendo a capacidade na palminha da mão. Aí vamos entender o que Jesus veio falar com isso aqui. Aí tem essa estranha moral. Jesus está dizendo, meus filhos, meus irmãos, analise bem a vida de vocês. Um dia vocês têm que voltar. Vocês têm que deixar esse mundo. Assim como eu deixei. Assim como ele disse para Pedro. Assim como ele falou na época com Elias, com Moisés. Pediu os discípulos ficassem orando. Ele foi falar com os espíritos. Jesus falava sempre de vida, 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 vida. Então ele está dizendo, olha, qual é o mais importante para vocês? É aqui agora? Ou é depois? Nós temos que analisar. Porque por mais que alguém se forme aqui bem, torne-se talvez o mais importante desse planeta, ele deixa esse planeta. É indiscutível, ele deixa esse planeta. Agora, se ele foi importante aqui nesse planeta para os que estávamos aqui estamos ainda, será que ele é importante no mundo espiritual? Então nós temos que processar aonde é o melhor para nós, porque nós queremos o melhor. E o Cristo nos convida a raciocinar. Vai acontecer isso com vocês. Vocês invistam em vocês. Brilhe a vossa luz. Então, esse termo, abandonar pai, é da mesma forma quando o marido forma sua família e, de repente, a pátria está ameaçada e tem que proteger a pátria. E ele, por lei, tem que servir a pátria, tem que abandonar a família. Veja só. E a família vai ver isso como uma honra. Porque o pai foi defender não só a família dele, mas todas as outras famílias que representam o nosso país, ou aquele país. Ou seja, haverá momentos que teremos que deixar nossos pais, haverá momentos que nós devemos também deixar os nossos filhos, fazer as suas famílias. É assim.
Agora, o mais importante é que tanto o pai quanto os filhos deixarão também o planeta, que é o normal. E Jesus vem para essa mensagem que é fundamental. Aquele que dá mais importância às coisas daqui da terra, não receberão, é incrível como ele promete aqui, ó, não receberão cêntuplo, porque todo mundo tem interesse de receber alguma coisa, minha gente. Não é verdade? Ninguém vai trabalhar de graça. Ninguém vai estudar sem um objetivo de ganhar um pouco mais. É a realidade. Uma compensação. E nós estamos fazendo o que aqui dentro? Deus nos coloca para evoluirmos, já que foi Ele que nos criou. Porque papai e mamãe não sabem fazer o espírito. Papai e mamãe não sabem fazer a matéria, imagina o espírito. Aí, Jesus veio nos mostrar que, ó, meu reino não é deste mundo. Ele é dono de um reino. Na casa do meu pai há muitas moradas. Há 2000 anos falar isso era coisa para ele ser apedrejado. Não, mas não foi. Falar isso é muita coragem naquela época. Diga aí. Imagina, Moisés com toda aquela moral, os judeus no calcanhar dele, doido para danar-lhe pedra, ou prendê-lo, fazer deles o que queriam. Tentaram muitas vezes. E ele está mostrando para nós que a nossa vida aqui, ela é passageira. Então hoje eu me chamo Valtécio. Paola, você se chama Paola, da família Paludo. E o nosso querido Edson, como o pai dele, já voltou para casa. Nós vamos voltar. É incontestável isso. Isso são leis divinas. Isso é uma lei de Deus que igualifica todo mundo, ricos e pobres. Não importa o título. O fulano pode ser o que ele for aqui na Terra. Ele pode ser o representante do planeta, como Jesus também foi. Ele vai. Então, o que nós temos que observar é que ele diz, olha, se você quer me seguir preocupado com as coisas materiais, meu filho, você ainda não está preparado. É bom que você se prepare. Porque se você for servir, inclusive esse é um termo que já me persegue há muito tempo, servir a Deus e a Mamon. É algo que até hoje mexe muito. Quando eu vou o Espírito está me mostrando, digo, meu Pai do céu, e agora? E eu digo, eu tenho que seguir com Cristo, eu tenho que seguir minha vida, que é mais importante, que é verdade, a minha vida é mais importante, a sua vida é mais importante. De qualquer criatura em qualquer país, a vida dele é mais importante. A vida dele é mais importante do que a mulher dele, do que a mãe dele, do que o pai dele, do que o filho, porque ele continua vivo. Agora, as afeições vão se ampliando, multiplicando. Então, os meus filhos, mesmo que eu um dia parta daqui, eu morro em desencarne, eu continuo tendo minha ligação com meus filhos, com os meus amigos e família. Do mesmo jeito, minha família. Então, a tendência é ampliar. Jesus está nos convidando para esse convívio, que é o real. O nosso convívio real é no mundo espiritual mesmo. É como, eu acredito assim, vou falar assim, do algo que me chama muita atenção. Por exemplo, eu estou aqui nesse corpo, né? Se eu colocar um espelho, eu tentar me localizar aqui, eu só vou ver matéria, não é? Qualquer um de vocês vão ver só matéria. Mas é incrível como a gente mexe isso com o pensamento. Como é que a gente mexe o corpo com o pensamento. E se você botar um espelho, você vai ver só as duas janelinhas lá, os seus olhos. E você sabe que você está aqui nesse corpo. Eu estou nesse corpo, você está no seu aí, ó. É incrível, isso é fantástico. Você está olhando para você e dizer assim, eu tô aqui, eu sei que eu existo, cara, eu tô aqui dentro. Eu existo, e você olha assim, isso é fantástico. E um dia esse corpo não tem mais condições, ou abruptamente ele cai no chão e o espírito está despido do corpo, embora vestido com a mesma aparência que estava no corpo. Nessa mensagem, Jesus está nos chamando para isso. A nossa importância é essa, porque um dia nós vamos abandonar isso. Com papai ou com mamãe, sem papai, sem mamãe, com filhos ou sem filhos. O chororô pode ficar aqui. É exatamente isso que ele quer ajudar a entender. Ó, para de chorar, que fulano não morreu.
fulano está vivo. Então agora esse é que é o mais brilhante para nós, é entendermos que nós vamos continuar vivos. E Chico Xavier, falando aí da doutrina espírita, porque Chico Xavier foi a encarnação de Hippolyte Léon Denis Arrivail, e lá muito mais atrás foi como Allan Kardec. Então, como Hippolyte Léon Denis Arrivail, ele vai codificar as mensagens, fazendo perguntas e os espíritos respondendo com dificuldade, depois nos textos, e hoje com a mediunidade, que ele veio, como Chico Xavier, mediunicamente trazer relatos, fatos, consolar muitas mães que perderam seus filhos, e uma série de coisas que todos nós sabemos. Nós não sabemos de tudo porque tem muitos livros a serem lidos, muito conteúdo. E o Chicão, nosso queridão, ele já esperava desencarnar, porque ele sabia que ele estaria vivo, não é? Ele falava com a mãe dele desde os seus 5 anos, perdeu sua mãe com 5 anos. E ele viu sua mãe, e ele falava com sua mãe, consolava. Aí, resumindo, Chico vem e deixa aí obras maravilhosas para todos nós. O próprio Cristo, na mãozinha de Chico, como ele disse, que ele é um cisco, ou seja, ele diz até mesmo: eu sou o lápis, e quem escreve são os espíritos. Jesus vem dizer que escolheu o Brasil como a pátria, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Os 2 países que estão dirigindo o planeta, que as pessoas ainda não têm consciência plena disso, vão ter. Os Estados Unidos, que nós já sabemos, é a força armada mesmo, ele é potente, embora tenha a Rússia que ameace a China, não vão lograr, porque nós somos conduzidos pela espiritualidade. Nós somos conduzidos por Deus. Deus dá aos seus filhos, que ele confia, conduzir a humanidade, os guias da humanidade, o guia de Portugal, o guia da Suíça, o guia do Brasil, todos esses estão nos guiando através do presidente, através das outras autoridades, através dos pais de família, que a missão é a mais difícil para os pais de família, é conduzir na sua casa, sua família, orientando a todos serem criaturas com ótimas afeições, não é? Criatura sem conflitos, sem precisar de estar roubando, com inveja, matando, né? Seguir fazendo bem, fraternizando a família para se conectar com as outras famílias. Essa é uma missão muito grande para os pais. No dia que isso acontecer mesmo, em cada célulazinha dentro de casa, o mundo é ou será outro. E é lá que os evangelhos têm que cair. É lá que Jesus está entrando e ajudando. Nas religiões todas. Mas o espiritismo nessa vantagem de mostrar que o mundo continua, a vida continua. O planeta um dia também deixará de existir. E a nossa própria ciência tenta descobrir a idade do nosso planeta, que não consegue. Faz uma projeção, mas não consegue. E Jesus sabe quando foi criado, porque foi ele que fez. Deus deu para ele. Então, o espiritismo é o Brasil protegido com os Estados Unidos, que conduzirá o planeta. Incrível, o nosso Brasilzão. Porque o nosso povo é muito bem referenciado fora. Nós sabemos disso aqui, né, Sandra? O quanto o povo brasileiro é quisto, é amado. Como é que um povo sofre tanto, ri, e é tão assim, quando eles viajam, eles não sabem como é que é isso, é contagiante. E está no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus protege o nosso país, então ninguém vai destruir isso aí. Ninguém vai destruir, de maneira alguma. Nem outro país vai conseguir essa direção. Já está, é os Estados Unidos e o Brasil. Está lá no livro, é só dar uma estudada. Aí Jesus vem dizendo que a importância nossa é para o nosso Pai que nos criou, porque é incrível manifestarmos nós dentro do nosso corpo. E todos nós queremos coisas boas, ninguém quer coisa ruim para si. Mas se ele não quiser trabalhar, ele é ignorante, aí ele parte para roubar, ele parte para fazer algo que seja contrário às afeições.
E aí Jesus diz: "Olha, meu filho, não dá. Isso aí tem compromisso". Aí já vem antes de Moisés, a lei Italião, leis divinas. Moisés, não é? Já vem esses códigos civis aí, eles estão e eles têm que ser respeitados aqui conosco, as nossas leis em cada país, para depois eles se comunicarem como se comunicam, até tornar-se mais justos. E aqueles que fugirem ao que a sociedade decidiu, né, com seus representantes, criar essas leis, então eles seriam aí imorais, né? Eles não seguem a moralidade. E tem que respeitar isso, porque a maioria quer isso. E nós temos que respeitar o outro, porque também ele quer isso. Então a mulher não tem um marido, meu marido, o marido. Estava lendo ali, e a verdade é do nosso ponto de vista terrestre, realmente as coisas. Não podemos ver. É Leia. que a dificuldade que nós temos de entender as coisas é que nós olhamos tudo do ponto de vista terrestre. Essa é a dificuldade. É, A grande maioria vive uma existência toda aqui como se fosse ficar aqui para a eternidade, e sabendo que tem a finitude que está ali, está pronta, está próxima, ela é. Nós temos um prazo de validade que nos é dado ao nascer, ponto. E era exatamente. isso, não tem. Então, só para concluir, diz ali, essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Capítulo 4, número 18, capítulo 14, número 8. Pois E bem, é interessante o que está escrito aí. é muita. E quando falamos isso, tem muita coisa aí para ser observado. Nós estamos nessa andada. Paola, você um dia foi um bebê, não foi, Paola? Hoje você já não é mais um bebê, você sabe disso, né? Mas pergunta para tua mãe se ela não te acha um bebê. É incrível. Se nós olharmos para todas as mães, é incrível, é um sentimento que elas têm. E lógico, os pais têm, é diferente, cada um tem sua, sua evolução. Mas é incrível a mãe, a ligação, né? A mãe nunca viu um bebê, aliás, viu um adulto, viu meu bebê. Não faça isso com meu bebê. Tem casos assim que me chama a rir, porque até em lutador de boxe, eu já vi isso numa cena de boxe ao vivo. A mãe entrou no ringue dando bolsada no cara que estava batendo no filho dela, que não faça isso com meu filho não. Ou seja, é o sentimento e Jesus nos convida para que reflitamos, porque estamos todos aqui, e isso como o Edson falou, né, nós temos um prazo de validade. Provavelmente saberemos até o dia, pode isso acontecer. É comum, os espíritos dizem, saber que vai desencarnar, um pressentimento. Mas Chico tinha isso com maior facilidade. Ele sabia que os amigos, ele sabia até a data que os amigos iam deixar. E ele achava isso incrível e tinha hora que ele não gostava não, porque sabia que o amigo dele ia voltar. Mesmo ele sabendo que ia ver o amigo dele no mundo espiritual. O Chico tinha esse negócio. Pois bem, na eternidade. Vamos terminar por aqui, né? Alguém quer fazer oração? Sabe que aqui é tudo democracia, né? Eu quero. O nosso querido Henrique quer fazer a oração. Eu ver rainha, né? Quer vir fazer aqui, né? Então venha. Venha. Deixa eu dar para você fazer a oração, né? O Henrique quer fazer a oração. Obrigada. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nos perdoamos àqueles que nos têm ofendidos. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal. Que assim seja. Bom, que assim seja. Que assim seja. Agradecemos